Estamos ao vivo, mais uma live do nosso desafio. Quero parabenizar você que está aqui. Quero poder acolher você todos os dias. Durante 7 dias estamos aqui na nossa live desafio. Seja homem segundo o coração de Deus. Esse é o nosso objetivo, poder dar um caminho para você, poder ajudar você a trilhar esse caminho, a ser um homem melhor, a poder viver bem a sua masculinidade, beleza? Porque isso foi o que mudou minha vida e vai mudar a sua vida também, é que pode te ajudar. Beleza? Bom dia, André, tudo bom, meu irmão? Vou colocar você, viu, no desafio, na lista de transmissão do podcast, para você receber diretamente, tá bom? No WhatsApp. O que é que a gente vai falar hoje? A gente adentra hoje na fase do cowboy. Ontem nós falamos sobre o filho amado, né? A primeira fase é a fase que nós devemos viver para podermos nos sentirmos verdadeiramente amados. Isso vai gerar segurança em nós, isso vai gerar uma série de coisas positivas em nós e isso causa ferida em nós quando a gente não se sente verdadeiramente amado e esse manto é jogado pelo Pai. O nosso Pai joga sobre nós esse manto de sermos um filho amado. E aí a gente adentra nessa fase do cowboy, tá bem? Lembrando que essas fases elas não dizem respeito propriamente dito à idade, né? Não é que você passou da fase e você não vai viver mais ela. Você vive essas fases tipo assim, elas já estão em você o tempo inteiro, né? Elas estão em você o tempo inteiro. Porém, na nossa caminhada, nós precisamos viver bem essas fases, nós precisamos passar por elas de uma maneira boa. E elas são fases que são feridas quando nós não a vivemos bem, tá? O que seria a fase do cowboy? A gente pode resumir como sendo a fase em que a gente vai viver a nossa curiosidade, a nossa coragem, o nosso ir para cima, o nosso desbravar, as aventuras que a gente vai viver na vida, né? Posso dizer que na minha vida eu fui praticamente viver isso quando eu estava na comunidade, né? Com 18 anos, eu deixei tudo para poder viver a vida missionária, então meio que eu desbravei esse senso de coragem, de aventura, de poder realmente fazer tudo, de ganhar o mundo para Deus. Só que antes não foi assim, né? Quando na minha adolescência inteira, até a minha pré-adolescência, eu fui muito, muito medroso para viver as coisas, né? Até para pegar um ônibus para ir no centro do Recife, eu tinha medo, não conseguia direito, porque essa fase do cowboy, da aventura, da coragem, é o pai que nos ajuda a viver isso, né? Lembre-se que todo esse desafio a gente vai girar em torno da nossa ferida, daquilo que a gente não consegue fazer e que nem sempre a gente sabe o porquê, né? Claro que nem tudo na vida é por conta da consequência do pai. Bom dia, Pedro, tudo bem? Bem-vindo. É por conta da questão do pai em si. Mas a gente tá falando sobre isso. Então, na minha vida, a parte da coragem, a parte do desbravar, da curiosidade, de fazer as coisas, de ir lá e fazer, foi muito difícil eu desenvolver isso, porque eu sempre fui muito medroso de fazer as coisas, de tomar um ônibus, de fazer algo novo, tá? Então, a fase do cowboy, bem-vindo, Henrique. Bem-vindo. A fase do cowboy é a fase em que a gente vai desbravar, nossa curiosidade de fazer as coisas acontecerem, né? E essa pergunta, eu tenho o que é necessário, ela vem com mais força agora nessa fase, que seria a fase mais ou menos da adolescência, que na nossa adolescência a gente se pergunta, eu tenho realmente o que é preciso para ser um homem? Eu realmente tenho o que é preciso? A gente, como homem, tem uma palavrinha que se chama sentimento de validação. A gente precisa ser válido, a gente precisa ser atestado, comprovado de que nós somos homens, né? Por isso que a frase seja homem, ela é muito forte em nós, mesmo de maneira inconsciente. E a gente precisa desse sentimento de validação, a gente precisa provar que nós somos verdadeiramente homens. Quando isso não é provado, quando isso não é atestado dentro de casa, né, com o nosso pai, com as pessoas com quem a gente convive,
A gente vai buscar validar isso em várias coisas, várias questões. A gente vai buscar isso na droga, porque a droga vai fazer com que a gente se sinta homem. A gente vai buscar isso na prostituição, porque a prostituição vai me fazer um homem. A gente vai buscar isso em várias situações, em várias coisas, até no trabalho, porque isso vai fazer com que a gente se sinta verdadeiramente homens, beleza? Por isso que essa parte da validação, quando ela é muito importante quando ela não é vivida dentro de casa. Isso pode causar uma série de consequências negativas. Nessa fase da adolescência, né, e o livro ele coloca aqui, o autor do livro, a grande aventura masculina, para quem não assistiu às lives anteriores, ela é bem fixa nesse sentido, tá? De você desbravar a curiosidade que você tem que ter, tá bom? E a gente responde essa pergunta. A gente busca a todo custo responder essa pergunta. Eu tenho o que é necessário para ser um homem? Por isso que na fase da adolescência a gente começa a fazer coisas e começa a seguir pessoas, os nossos heróis. A gente quer ser os heróis, a gente quer viver a mesma aventura que o Batman viveu, a gente quer viver a mesma aventura que o Super-Homem viveu, enfim, tantas outras coisas. E como isso não. É interessante como isso ela não tem propriamente contato com a idade, porque você hoje vai ver, às vezes, um marmanjo aí casado com um filho, mas se comporta como se fosse o super-homem, como se quisesse ser o super-homem e o Batman, que ainda tá nesse sonho, nessa idealização de ser aquele cara, de ser aquele super-herói. Né? Claro, não é no sentido de você não gostar. Uma coisa é você gostar das histórias, você ser, enfim, um geek, mas outra coisa é você trazer para isso atrapalhar o seu dia a dia, porque você ainda tá naquele sonho, aquele ideal de querer ser o Clark Kent da vida. Deu para entender? Então, a gente precisa responder essa frase. Eu tenho o que é necessário para ser um homem. E essa frase ela precisa vir respondida pelo próprio pai. Sim, você tem o que é necessário para ser um homem. Você tem o que é necessário para ser aquilo que você nasceu para ser. Quando isso não acontece, quando o nosso pai, que não está presente, não responde essa pergunta por nós através das atitudes, através da presença, através dos ensinos, através da, da, da caminhada, aí gera uma série de consequências em nós que eu falei aqui. É o medo, a falta de ânimo para desbravar a vida, para poder correr atrás das coisas. Né? O objetivo dessa frase é gerar confiança em nós, dessa fase. A fase do cowboy ela serve para que a gente possa ter confiança na vida, confiança perante as coisas, confiança perante as situações. Sim, eu posso fazer, eu consigo fazer. Não sei se você já se perguntou, é, não sei se você já tem essa confiança intrínseca em você, mas quando a gente não tem essa validação dentro de casa, a gente sempre se pergunta, né? Poxa, a gente não tem muita coragem, a gente é meio medroso para as coisas, a gente não consegue fazer as coisas de maneira que você bate no peito e diz assim, eu posso fazer isso aqui. Não, relaxa, pode deixar comigo que eu consigo fazer. Você vai, mete a cara, você erra. Oi, Tamara, bom dia, minha irmã. Você faz aquilo que você deveria fazer mesmo. Então, essa fase ela gera confiança em nós. Essa é a fase em que o nosso pai ele transmite, não, vai lá, você faz, você consegue, vai jogar bola, vai fazer isso, vai fazer aquilo, tá bom? Essa é a fase do cowboy, ela gera em nós. A aventura, ela desenvolve aquilo que a gente quer ser. A gente quer ser alguma coisa nessa fase. A gente quer ser, na fase da adolescência, a gente quer ser alguém. E a aventura, ela vem trazer isso para nós, ela vem trazer essa confiança. Não, eu posso. Olá, Tony, bem-vindo. Eu posso, eu consigo, eu vou fazer aquilo ali, tá bom? Fica bem claro essa frase, essa palavra, curiosidade e e a aventura. Faz parte de nós como cowboy. E ela é ferida quando isso é tirado de nós. Quando é tirado de nós essa possibilidade de desbravar, de fazer as coisas, de sair sozinho, quando é tirado de nós, nós vamos nos sentir como se fosse molenga, né? Aquela coisa meio sem sal, sem graça, aquela coisa meio que tanto faz. Eu prefiro estar no meu quarto, escondido, eu preciso viver no meu mundo, do meu quarto, da minha televisão, do meu videogame. Deu para entender?
Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou querendo dizer. Nessa fase é isso que acontece, né? E o importante é o seguinte: Deus nos fez, nos criou numa floresta. Deus não criou Adão e Eva dentro de um quarto, dentro de um comodismo. Ele colocou na floresta. Então, na floresta você tem que sair para caçar, você tem que buscar o seu próprio alimento, você tem que se virar nos 30 para dormir, para acordar no meio daqueles bichos, você tem que fazer o possível para não morrer ali. Então, Deus não nos fez para viver no comodismo. Deus não nos fez para vivermos debaixo do nosso lençol, tá bom? E isso é fundamental, porque por onde eu vou hoje, por onde eu passo, eu vejo uma galera completamente acomodada, passiva. O que que seria essa galera passiva? Bem-vinda, Marta. O que que seria essa galera passiva? Seria aquela galera que fica embaixo do travesseiro, do lençol, que bota um travesseiro, que, ai meu Deus, eu não posso enfrentar o mundo, que eu prefiro estar aqui no meu celular, eu prefiro não correr risco. Meu amigo, você foi criado para correr risco, você foi criado para desbravar o mundo, você foi criado justamente para poder fazer as coisas que, que, que você pode quebrar a cara, que você tá na selva mesmo, tá? Se eu não desenvolver esse espírito de aventura em mim, né, eu não vou conseguir viver bem a minha masculinidade. E lembrando, recapitulando o que a gente falou nas duas lives anteriores, se você não teve isso do seu pai, se você não teve isso quando você era na adolescência, independente da idade que você tem agora, é Deus que deseja ser o seu pai, é Deus que traz para você agora essa possibilidade, essa confiança de dizer, olha, você tem, meu filho, o que é preciso para, é, você tem o que é necessário para poder viver bem a sua masculinidade, beleza? Quando eu tive a minha experiência com Deus, eu senti o desejo de realmente poder ir, de avançar, de poder viver a minha vida missionária, de poder sair e fazer as coisas acontecerem. Tanto é que é o seguinte, a nossa live, ela acontece às 5h15. Tem gente que pode acordar às 5h15, tem gente que consegue acordar às 5h15, só que não vai fazer isso porque é muito cedo, eu vou acordar cedo, não sei o que, eu preciso dormir, eu preciso descansar. Que você precisa dormir, você precisa descansar, né? É tão certo isso que justamente se você disser para uma pessoa, para um cara que ele tem que acordar cedo, que ele tem que batalhar, que ele tem que trabalhar, o cara vai dizer, não, deixa eu dormir mais um pouquinho, aquela coisa toda. Esse espírito de coragem, de enfrentar a vida, ela não vem de uma maneira tão forte, porque faltou isso, né? Eu não sei qual é a sua história, se você é marcada pelo seu pai, pela ausência dele, pelo abandono, pela rejeição dele ou pela passividade dele. Mas quando a gente tem essa confiança, a gente não tem medo de enfrentar a vida. O Henrique tá dizendo aqui, ó, para mim é normal se acordar esse horário. Por quê? Porque muito cedo você teve que entender que, pelo menos eu acredito que seja assim, tem que acordar cedo para batalhar, para correr atrás, né? Não sei como é que foi esse relacionamento com o seu pai, mas de uma maneira ou de outra, você cai na realidade de que o mundo não é fácil, de que a vida é dura e você tem que fazer as coisas acontecer. Você tem que correr atrás, né? Vixe, Tamara já tá no trabalho, é isso aí que acontece. E olhe que isso daí é o básico do básico, beleza? Então, gente, essa é a fase do cowboy, na fase da vida de um homem. Nós passamos pela fase do filho amado, nós entramos agora na fase do cowboy. E como é que eu trabalho isso, Marcelo? É justamente fazendo aquilo que você precisa fazer, fazendo aquilo que é necessário fazer, tendo coragem, aventura, buscando um novo emprego se você trabalha, buscando estudar, buscando não ter medo de constituir uma família, não ter medo de entrar num relacionamento e apostar suas fichas nela, claro, baseado em Deus, pedindo discernimento a Deus. Deu para entender? A coragem, a aventura. A gente só tem essa vida para viver. Deus nos deu essa vida para viver. Você tem uma missão a cumprir. E você, como homem, precisa realmente estar o tempo inteiro em alerta, buscando viver esta aventura. Beleza? Espero que você tenha entendido essa fase do cowboy. Amanhã nós vamos falar sobre a fase do guerreiro, filho amado, cowboy, guerreiro, até a gente chegar na última fase e a gente fazer um resumo sobre essa nossa live, esse desafio. Seja homem,
segundo o coração de Deus, ok? Tira um print aqui dessa tela, compartilha com a hashtag Desafio Seja Homem, para poder convidar outros, ainda dá tempo dessa galera participar aí. Então eu convido você, tira um print, compartilha, eu vou ficar bem feliz, vou poder compartilhar também no meu. Hoje tem ainda o podcast Mariano. Podcast hoje eu vou compartilhar com vocês. Tem todo dia podcast, tá? E eu envio diretamente pro WhatsApp e subo também no IGTV. O podcast tem me ajudado muito, tem ajudado muitas pessoas. Hoje ainda, assim que eu encerrar essa live, eu vou fazer uma live novamente, que é a live da quinta-feira. Toda terça e toda quinta, às 5h45, a gente faz a nossa live. Então hoje tem, independente do desafio, o desafio é uma coisa, que vou encerrar agora. E 5h45 eu volto para poder fazer a live da quinta-feira, beleza? Obrigado a todo mundo que estava aqui. Obrigadão, um abraço, Henrique, Tamara, a Adriana estava aqui também, a Marta entrou, o Tony, o Pedro e o André. Deus abençoe vocês. Você que está assistindo com essa live gravada, Deus abençoe você também. Comenta aqui o que, é que você achou, se você se encaixa em algum momento desse ou não. Falou? Tchau, tchau. Grande abraço e até amanhã às 5h15 com a fase do Guerreiro. Bom dia e bom trabalho para todo mundo aí.